Boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta noite. Eu quero nessa noite não me alongar muito na introdução, mas certamente eu quero falar de alguma coisa, certamente você já viveu, possivelmente ou provavelmente você está vivendo, e certamente, se Deus te der mais alguns dias de vida, você vai viver. Alguém consegue entender qual é o mistério que está por detrás dessa palavra? Alguém consegue decifrar o que está por detrás disso que eu acabei de falar? Certamente você já viveu, provavelmente ou possivelmente você está vivendo hoje, e certamente no futuro, se Deus te der mais alguns dias de vida, você também viverá. Alguém já sabe o que é? Isso está associado, mas antes das bênçãos, vem os sofrimentos, né? Então, eu quero tratar, sim ou não? Então, antes de falarmos do que Deus tem para fazer nesta noite, e aí chegar no ponto que o irmão Ataíde falou, a bênção de Deus, por meio da palavra que tem poder, né? Eu quero tratar de um tema bastante prático, né? Algo que faz parte da nossa rotina, que é o fato de entender que como nós vivemos no mundo, apesar de não sermos do mundo, não estamos no paraíso, né? O sofrimento, a despeito da nova aliança, né, ele faz parte da vida do crente, do cristão, do soldado. Então eu queria convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, no Salmo 34. No Salmo 34, eu quero fazer a leitura apenas de um versículo, que muito bem expressa isso que eu acabei de falar de maneira quase enigmática. Verso 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém? Então, não é Deus abençoa para dar aflição. Antes da bênção de Deus vem as aflições, os sofrimentos, né? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E assim vamos ministrar nesta noite. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade de estar na sua casa, na sua presença, e por tudo que o Senhor vem fazendo, Deus, em nossas vidas. Cremos, Deus, no poder da Tua palavra, cremos, Deus, na Tua fidelidade, e assim, Deus, com expectativas nos achegamos a Ti, para que o Senhor mais uma vez ministre com liberdade e autoridade aos nossos corações, Pai. Anula a nossa voz interior, remove de nós, Senhor, sentimentos destrutivos, tudo que não procede de fé, para que o Teu Espírito que habita em nós tenha liberdade para trabalhar no profundo, em nossos corações, em nossas mentes, trazendo respostas, trazendo conforto, alívio, trazendo, Deus, refrigério, bênção nessa noite para as nossas vidas, Pai. Estamos cansados, mas o Senhor é Deus que nos fortalece e nos alivia das nossas tensões, Pai. E nessa noite, Pai, nós confiamos em Ti e cremos que a Tua palavra não voltará vazia, porque o Senhor cumprirá o Teu propósito, e nada, nem ninguém declaramos, no nome de Jesus, tem poder para desfazer, desconstruir, limitar o que o Senhor tem para fazer nesta noite. Assim, Deus, nós oramos, e nós agradecemos já por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Bem, o sofrimento, ele é multifacetado, né? Ele tem, como o próprio nome diz, muitas faces. A Bíblia,
ela não encobre a experiência de sofrimento, dizendo que ela é única em nossas vidas. Ao invés disso, ela reconhece as múltiplas maneiras pelas quais o sofrimento pode chegar em nossas vidas, bater em nossas portas. Certa vez Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 8 e 9, algo que já foi transformado, inclusive, em louvor, que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E com isso Paulo ele lista, não sei se você consegue ter esse entendimento, discernimento, mas ele lista os sofrimentos mental, físico, emocional e espiritual que alcançam os homens e que podem ocorrer de maneira individual, de maneira isolada ou de maneira combinada. O sofrimento é, sem dúvida, o calcanhar de Aquiles. Na teologia de muitos cristãos, é sempre um ponto de dúvida, de discórdia, até mesmo de rejeição. Há normalmente muita confusão com relação a esse tema, falar sobre sofrimento, Falar sobre o livro de Apocalipse não há unicidade, diversas linhas de entendimento, e falar sobre o sofrimento não é muito diferente, Se Deus ama seus filhos antes da fundação do mundo, Ele salva-os da sua ira, e Ele preserva-os para viver a eternidade no paraíso, Qual seria a necessidade do sofrimento nessas vidas, Por que um Deus bom, um Deus amoroso, Ele permite a morte de uma criança, Ele permite dificuldades financeiras em nossas vidas? Se Cristo carregou sobre si as nossas enfermidades, então por que nós ficamos doentes? Se Cristo carregou as nossas dores, por que nós sofremos? Como colher aflições quando nós plantamos santidade? São questionamentos que certamente já passaram na cabeça de muitas pessoas e de repente nessa noite pode estar passando na sua. Há cristãos que acreditam que pelo fato de Cristo Ele ter sofrido em seu lugar e serem mais que vencedores, e esse mais que vencedores está entre aspas, eu quero chamar a atenção, onde mora o perigo de um texto fora do contexto, eles não deveriam sofrer. Para eles, todo sofrimento é obra maligna, e uma de suas causas pode ser a falta de fé. Então a falta de fé traz a reboque sofrimentos. Há outros cristãos que até entendem que o sofrimento nessa vida é normal, mas vivem perguntando o porquê. Não conseguem enxergar, não veem propósito algum no sofrimento. E há também os especialistas em sofrimentos, Aqueles que precipitadamente julgam toda a situação e eles logo acham as causas específicas, Eles logo acham um veredito. É retribuição divina, é o diabo, é maldição hereditária, É porque seus pais foram assim ou assado. E na verdade são como os discípulos em João no capítulo 9, verso 2, que disseram o seguinte: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Veja que para os discípulos havia uma causa específica para o sofrimento do cego. Havia um pecado específico para a cegueira daquele homem. Mas Jesus, surpreendentemente, no verso seguinte, no verso número 3, ele responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E fica claro que não é nosso papel se colocar no lugar de Deus como oniscientes em causas do sofrimento humano. Não cabe a nós julgamentos, não cabe a nós análises humanas. E dentre os muitos questionamentos que brotam no coração humano sobre enfermidade, eu gostaria de fazer um pequeno parêntese nesse momento.
para poder colocar algo importante para a igreja, né? Isaías 53, verso 4, versículo bem conhecido da igreja, né? Certamente, diz assim, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Para por aí. Eu pergunto para a igreja, né? Como harmonizar isso que nós acabamos de escutar ou de ler com o fato de existirem doenças hoje e muitas delas levarem a óbito homens de fé? Dá para entender onde eu quero chegar? Isso passa na cabeça de muitas pessoas. Há um versículo que diz: tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. E na cabeça de alguns, como eu disse lá no início, né? Está vivendo isso porque não tem fé, é a ação do diabo. E é importante a gente aprofundar um pouco sobre isso, e a palavra de Deus, ela vai nos dar a explicação. Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versos 16 e 17, diz o seguinte, preste atenção. O que eu falei estava no livro de Isaías, 53, verso 4. Então foi o profeta Isaías que disse o que vocês escutaram. Agora em Mateus, no capítulo 8, versos 16 e 17, diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Agora preste atenção no que está escrito lá na palavra. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ou seja, ao escutar esse versículo dá para entender que Jesus ele cumpriu a profecia de Isaías 53 ainda antes da sua crucificação, durante o seu ministério, anunciando a chegada do reino de Deus, curando e conferindo autoridade aos seus discípulos para expulsar espíritos imundos e curar doenças. Ou seja, foi algo novo foi introduzido nos últimos dias da antiga aliança. A nova aliança começa com a morte de Cristo. Ainda estavam vivendo os últimos dias da antiga aliança. Mas as escrituras mostram que os cristãos, eles continuaram a enfrentar sofrimentos, incluindo doenças, e algumas carregando até a morte. E um exemplo disso é Paulo, que a própria palavra de Deus diz, ele e o seu espinho na carne. Fala de Timóteo com enfermidades frequentes, né? Entre outros, são importantes exemplos. Mas na cruz, olha só o que Jesus fez. Eu falei o verso 4 de Isaías 53. No verso 5 desse mesmo capítulo do profeta Isaías, está escrito algo que você também já conhece. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, preste atenção, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então preste atenção no contexto. Vamos continuar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados do quê? Do quê? Das transgressões? Das iniquidades? No contexto correto que a palavra de Deus nos mostra. Mas se não está muito claro para você, 1 Pedro 2, capítulo 2, verso 24, diz para que não paire dúvida. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Sarados das transgressões, das iniquidades, do pecado. A ênfase da cruz não é em problemas de saúde do nosso físico, mas sim do espírito.
Jesus, ele nos sarou das consequências da pior doença que pode existir, que se chama pecado. Eu creio em milagres, eu creio na cura. Vi isso com os meus olhos há quase 16, 17 anos atrás em Brasília com a minha filha. Eu creio. Deus, ele ainda cura pessoas, sim. Mas nós devemos orar, devemos também continuar orando pelos enfermos, né? Porém, nossa fé tem que estar embasada nas Escrituras, na vontade de Deus e não na nossa vontade. A vontade de Deus, ele é soberana. Deus, ele não é nosso servo, não damos ordens a ele. Se ele curar um enfermo, terá uma razão para fazer isso. Se não curar, ele também terá uma razão para isso, e nós devemos nos sujeitar à sua vontade. Agora presta muito bem atenção. A promessa de cura ou da cura plena, quando não haverá mais enfermidade e nem morte, ela só será cumprida na ressurreição final, quando Cristo consumar o seu reino. Ele iniciou o reino de Deus, e na consumação do seu reino é que estará consumada a plena cura, a cura plena. O teólogo John Piper, ele escreveu em um artigo algo que eu concordo plenamente, algo com muita sabedoria, que eu faço questão de abrir aspas agora no que ele disse. Abre aspas. O que mais me angustia, os que dizem que cristãos devem sempre ser curados por milagres, é que parece que a qualidade da fé só pode ser medida pela ocorrência de um milagre de cura física. Mas ele continua dizendo assim, mas no Novo Testamento você vê que a qualidade de nossa fé se mede pela alegria e confiança que mantemos em Deus na hora da dor. E isso é uma grande verdade. Nem sempre a fé vence a batalha nessa vida. Nem sempre a fé vence a batalha nesta vida. Quantos são os familiares que oraram pelos seus entes queridos e não contemplaram com seus olhos a conversão, mas a semente foi plantada e o fruto veio depois que Deus recolheu? Então, nem sempre a fé vence a batalha nessa vida. Assim, a glória de Deus se manifesta quando Ele cura e também quando dá esperança e paz a quem não cura, porque isso também é um milagre da graça de Deus. Então fecha a parênteses. Voltando à palavra. Todos sofrem porque nenhum ser humano passou a sua existência sem ter experimentado a dor do sofrimento. O pecado atingiu proporções muito sérias e suas consequências, elas sobrevêm tanto aos maus como aos bons, porque diz a palavra de Deus, lá no livro de Romanos, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Na verdade, a gente sabe que Deus, ele não prometeu nos livrar do sofrimento, mas sim de que estaria ao nosso lado no meio ou em meio às tempestades da vida. E é por isso que nós escutamos no início dessa palavra aquilo que o salmista falou no Salmo 34. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. João no capítulo 16, verso 33 diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isaías 57,15 diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Com certeza, para alguns crentes, imaginar ou constatar que às vezes eles sofrem tanto
ou até mais do que alguns ímpios, né? É algo que causa desconforto, é algo que traz tristeza. E eu diria que esse não é um problema novo, esse não é um questionamento interno que brota nesta geração. Tanto o rei Davi, no Salmo 37, quanto Asaf, no Salmo 73, eles expressaram a agonia do servo de Deus que contempla a prosperidade daqueles que não servem ao Senhor. E assim no Salmo 37, Davi, verso 1, disse: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Já Asaf, por sua vez, a partir do verso 2, disse assim: pouco faltou, falando de si, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E mais adiante, nos versos 4 e 5, o salmista relata que para os ímpios não há preocupações, porque os seus corpos são sadios, além deles não se cansarem, como os outros mortais. Foi o que Asaf disse. Eu quero dizer para a igreja nessa noite que fato é que quando os cristãos eles desviam os seus olhos da providência de Deus, eles desviam os seus olhos das promessas de Deus, eles desviam os seus olhos do futuro que aguarda, tanto a eles como aos ímpios, se estes não se arrependerem, nasce um desejo pecaminoso em seus corações. Toda vez que nós nos desviamos da providência de Deus, das promessas de Deus, do futuro que Deus tem preparado para nós, nasce um desejo que não é bom, que não tem o selo da aprovação de Deus em nossos corações. Eu diria que sofrer como consequência do pecado, da desobediência a Deus, de ações e decisões unilaterais, incorretas e precipitadas sem consultar a Deus, da arrogância, da iniquidade, da soberba, é mais racional e fácil compreender. Mesmo nesse contexto, a dor pode ser uma grande ferramenta de ensino para nós. No Salmo 119, a partir no verso 17, o salmista reconheceu o valor do sofrimento em sua vida. E assim ele diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E no verso 71 ele diz algo com profundidade, que vale, que ecoa no tempo e no espaço para nos alcançar nesta noite. E ele diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter passado pelas aflições, para que aprendesse a tua palavra, a tua vontade, os teus decretos, ouvir a tua voz. Mas há uma outra maneira pela qual o sofrimento, a tribulação chega em nossas vidas. E essa maneira se chama provação. Uma leve e momentânea circunstância criada por Deus, que não se compara, como a própria palavra de Deus diz, nada se compara com a glória eterna que o Senhor está também nos conduzindo para trazer crescimento em nossas vidas. E você pode acreditar nisso, de que a provação de Deus, ela é leve e ela é momentânea, porque a própria palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que tudo aquilo que se levanta contra nós. E você pode acreditar nisso? Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança, ela deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então tem o valor a provação. Identificar a origem, a causa da luta, do sofrimento,
da tribulação em nossas vidas? Eu diria que é importante. Mas existe algo que é muito mais importante do que identificar essa origem. E eu diria que é saber reagir diante desse momento, porque isso sim vai influenciar diretamente na extensão do deserto que nós vamos enfrentar. Então, certamente, mais importante do que identificar a causa é reagir diante desse momento. É preciso entender que o sofrimento é sempre uma moeda de dois lados. Num dos lados podemos enxergar o sofrimento como algo vindo de Deus para extrair nada diferente do melhor de nós. E do outro lado da moeda, Satanás, ele tenta usar a mesma situação e sofrimento para extrair o pior de nós. E esse melhor ou pior vai depender exatamente da maneira como nós vamos reagir a esse momento de sofrimento ou de provação. Se vamos desprezar ou cair diante do sofrimento e aumentar, por conseguinte, o tempo no deserto, ou se nós vamos ser exercitados por essa circunstância, receber a instrução do Pai e alcançar um patamar espiritual para o qual o Senhor está querendo nos conduzir. Somos feitos de decisões, e as decisões apontam quem nós queremos ser e aquilo que nós queremos colher. E dentro desse contexto, compreender alguns dos propósitos de Deus no sofrimento se torna muito importante para uma reação favorável, para uma reação reta, para uma reação aprovada, para uma reação coerente com a sua identidade. Porque o Senhor, Ele não deixa dúvida de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, conhecer os propósitos, algum dos propósitos de Deus, torna-se relevante, estar dentro do nosso coração. E eu quero citar apenas 5. E eu diria que um desses propósitos do sofrimento é produzir frutos em nós. E que tipo de frutos são esses? Eu diria que 3 importantes frutos de cara: a perseverança, a experiência e a esperança. Frutos importantes para a nossa caminhada espiritual. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4 diz: nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência, por sua vez, esperança. E como nós precisamos ter esperança em Deus, porque a palavra de Deus vai nos dizer que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas o Senhor está nos mostrando que esse processo começa justamente com o quê? Com aquilo que nós não queremos, que é a tribulação. É por isso que precisamos ter como motivo de toda alegria passarmos por tribulações. Preste atenção no que a palavra de Deus diz: termos por alegria, não é levantar a mão e pedir. Se Deus permite algo acontecer, devemos nos alegrar, porque há um caminho de crescimento sendo oferecido por Deus. É por isso que a palavra de Deus nos diz que os seus caminhos e pensamentos são muito mais altos do que os nossos, e mesmo no sofrimento é preciso regozijarmos sempre, darmos ações de graças, dizer tudo vai bem, oferecer, se for necessário, sacrifícios de louvor, de ações de graças. Se permitirmos que o sofrimento cumpra o seu propósito, ele pode produzir também um outro fruto muito importante, além desses 3 que eu acabei de dizer.
perseverança, experiência e esperança. E esse outro fruto importante chama-se maturidade. Sabe por quê? Porque 1 Pedro, no capítulo 5, verso 10, nos diz que depois, preste atenção, depois de termos sofrido por um pouco, e isso é coerente com o que ele diz, é leve e momentânea, depois de termos sofrido por um pouco, diz a palavra, ele há de nos aperfeiçoar, nos firmar, nos fortificar e nos fundamentar. O propósito final de Deus para nós é nos fazer crescer mais e mais a imagem do seu Filho. E esse é o objetivo do cristão, ou deve ser o objetivo do cristão. E tudo na vida, incluindo tribulações e provações, foi concebido para nos permitir alcançar exatamente essa dimensão espiritual que o Pai quer nos levar. Então, o primeiro propósito do sofrimento, da tribulação, das provações, é produzir frutos importantes para a nossa caminhada espiritual. O segundo importante fruto, eu diria que é para nos ensinar a depender dele. Já que a palavra de Deus nos diz, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, experimentar tempos difíceis nos faz mais cônscios da nossa necessidade de Deus, e assim nós desenvolvemos confiança nele, no Senhor, e não em nós mesmos. Por isso que Paulo disse, quando sou fraco, então é que sou forte, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. E que fraqueza é essa? Na dependência de Deus, na humildade e na submissão a Deus. Um terceiro importante propósito das tribulações, das provações, dos sofrimentos, é silenciar o diabo. No sentido de demonstrar que nós amamos o Senhor por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz em nossas vidas. E aí vocês devem se lembrar do exemplo de Jó, que foi exatamente algo que Deus esfregou na cara de Satanás, para mostrar que Jó, ele era um homem reto e temente a Deus, não pelo que ele tinha, mas pelo relacionamento dele com Deus, pelo que Deus era na vida dele e não pelo que Deus fazia na vida dele. Então, o terceiro grande propósito do sofrimento é silenciar o diabo. O quarto, eu diria que é trazer uma mensagem que no primeiro momento vai mudar a nossa vida, vai mudar o nosso agir, o nosso pensar, e mais ainda, como Deus faz tudo perfeito, Ele vai em algum momento no futuro nos usar para abençoar outras vidas. Então assim aconteceu comigo em Brasília. Quantas vidas foram já alcançadas por aquilo que Deus ministrou ao meu coração? Primeiro vivi a prova, passei pelo deserto, escutei a voz do Senhor, Deus trabalhou no meu coração, Deus me edificou, e depois virei um propagador, um vaso na mão de Deus para abençoar outras vidas. Paulo ele escreve em 2 Coríntios capítulo 1, verso 4, que Deus, Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, eu encontro na palavra aquilo que eu testemunhei na minha própria vida e que vale para você também. Então, antes de orar para que nada, para que Deus deixe o seu caminho sempre limpinho, ou murmurar, questionar, duvidar,
abandonar o barco, né? Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus te levar a uma experiência nova, a fazer algo na sua vida que você, na sua rotina, ainda não ouviu, ainda não viu. Não seja precipitado, apressado. Nós temos um Deus que é verdadeiro, que é real, que é fiel, que é justo. Um Deus de perto e não de longe. Um Deus que é providência, socorro presente nas nossas necessidades. Um Deus que não nos desampara. O sofrimento na vida dos filhos de Deus nunca vem sem propósito. Sempre há um propósito. E o sofrimento, por causa disso, eu diria que o sofrimento é pedagógico. Porque o próprio Filho de Deus aprendeu pelas coisas, diz a palavra. Parece incoerente e estranho, né? Mas a palavra de Deus vai dizer que o Filho de Deus aprendeu pelas coisas que ele sofreu. E assim não é diferente em nossas vidas. Logo, quando Deus nos permite passar pelo vale da dor, Ele está esculpindo em nós o caráter de Cristo e nos capacitando para sermos consoladores daqueles que estão passando pelas mesmas aflições que nós. E esse é um importante propósito, não olharmos só para o nosso umbigo, né, egoisticamente, mas sermos um vaso que influencia. Falamos isso no domingo passado, quando falamos sobre o poder influenciador da palavra, né? Lembrando dos influencers que nós temos hoje, né? Influencers de abobrinha, influencers de tantas coisas degradantes, lixos digitais, ocos, vazios, né? E Deus nos chama a ser um influenciador de Jesus. E ser um influenciador de Jesus é nesse momento em que você viveu uma experiência, você poder abençoar outras vidas. E se alegrar na presença de Deus, ver Deus trabalhando por meio da sua vida, e o nome de Deus ser exaltado por meio da sua vida. E o quinto importante propósito é algo que eu já deixei no início meio que ventilado e agora acho que não há muita dúvida, né? Que é glorificar a Deus. Esse é um grande propósito do sofrimento que Deus permite chegar em nossas vidas, glorificar a Deus. Como nós mencionamos no início dessa mensagem, com base, né, no Evangelho de João, no capítulo 9, a cegueira de nascença daquele homem não foi decorrente do seu pecado, não foi decorrente do pecado dos seus pais, mas sim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Da mesma forma, Jesus disse, quando recebeu a notícia da enfermidade de Lázaro, antes mesmo da sua morte, e ele falou, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por meio desta doença, desta enfermidade, desta morte glorificado. E eu digo para a igreja que nada acontece por acaso em nossas vidas. Nenhuma situação ela é criada ou permitida por Deus simplesmente para nada, ou simplesmente para criar sofrimento e conduzir um filho ou uma filha, um servo ou uma serva ao fundo do poço. Existem propósitos de Deus que estão prestes a serem cumpridos. Mas lembre-se, o sofrimento é sempre uma moeda de dois lados, onde nós podemos enxergar o sofrimento como algo vindo de Deus para extrair o melhor de nós, e do outro lado, o diabo, o inimigo, utilizando a mesma situação e sofrimento para extrair o pior de nós. De um lado, está Satanás lançando dúvida, inquietude, desesperança, desânimo para nos conduzir a um caminho de derrota. E do outro lado, Deus trazendo à memória por meio da sua palavra algo importante para a nossa vida, como: eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, eu te protejo com a sombra da minha mão.
E continua dizendo o Senhor: sou eu quem te fortaleço, sou eu quem te ajudo, sou eu quem te sustento com a minha destra fiel. De um lado, o inimigo, com a sua estratégia para matar, roubar e destruir. Do outro lado, Deus trazendo a nossa memória e dizendo: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o seu Deus, o seu Senhor. Diz o Senhor na sua palavra: quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o teu Deus. O Senhor nos traz à memória na sua palavra que Deus, Ele não nos deu espírito de covardia e de escravidão para vivermos outra vez atemorizados. Pelo contrário, nós recebemos espírito de adoção, de poder, de amor, de moderação, de equilíbrio. De um lado, o inimigo querendo desconstruir o que Deus está fazendo na sua vida, e do outro lado, Deus trazendo à sua memória o que está na palavra: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus, para que possa agir de maneira reta, íntegra, destemida, sem precipitação, sem unilateralidade, com o selo da aprovação de Deus. Nem sempre você vai ter resposta para as suas orações. E nem Deus prometeu que o faria isso e, portanto, se tornou mentiroso. Mas quando você não conseguir resposta para o que Deus está fazendo na sua vida, eu quero te dar um conselho. Descanse no fato de saber que Ele está com as rédeas da sua vida em suas mãos. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Deus não desperdiça o sofrimento na vida dos seus filhos. Se Deus permite, há um propósito. E a palavra de Deus vai dizer, em Eclesiastes, no capítulo 3, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então deixa Deus cumprir a sua vontade na sua vida, porque o caminho que Ele está te levando é o mesmo que Jó foi conduzido, onde antes da prova ele só conhecia o Senhor de ouvir, mas depois do sofrimento, diz a palavra que os seus olhos passaram a contemplá-lo, em um sinal evidente de que Deus, Ele quer nos levar a águas mais profundas no relacionamento com Ele. Numa mensagem clara que Deus quer ver crescimento, edificação da sua igreja. Ele continua sendo o mesmo de ontem. E isso é motivo de alegria aos nossos corações. Não deixe que sentimentos, a voz interior, falem mais alto do que a voz do Espírito, ou aquilo que você lê na palavra de Deus, porque é aqui que nós vamos encontrar não somente o descanso, o consolo e o conforto, como também a palavra final para as nossas vidas. Ainda não estamos no paraíso. E por nós não estarmos no paraíso, nós ainda sofremos. Mas nós precisamos entender o que Deus falou. Que nós devemos nos alegrar no meio das tribulações e provações. Porque existirão frutos, experiência, perseverança, sendo manifestos em nossas vidas
para vivermos a nossa caminhada espiritual de uma maneira diferente que nós estamos vivendo. Deus nos chama a avançar e a crescer, não a retroceder, a ficar parado ou em cima de um muro. Por isso, entenda aquilo que já foi dito: os pensamentos e caminhos do Senhor, eles são muito mais altos do que os nossos. Deixa Deus trabalhar. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, por estarmos nesta casa de oração, na sua presença, entendendo, Deus, a dimensão do que o Senhor ministra aos nossos corações, como um Deus que sonda e conhece a cada um de nós. Muitas são as aflições, dores, sofrimentos, problemas, ó Pai, que por vezes não temos respostas, mas é preciso, Deus, confiar no Senhor, é preciso esperar no Senhor, é preciso sermos praticantes da Tua Palavra, é preciso colocarmos em prática aquilo que estamos escutando acerca da Tua vontade. E por isso, Deus, nessa noite, entendendo que o Senhor continua sendo o início e o fim de todas as coisas em nossas vidas, nós abrimos, Deus, a nossa boca em unicidade, para que o Senhor trabalhe, Pai, em cima das nossas necessidades, dos nossos sofrimentos, dos problemas, ó Pai, que estão presentes em nossas vidas. Conforta-nos lembrar, não saber, mas lembrar o que a Tua própria palavra diz, que maior é o que está em nós do que tudo aquilo que se levanta contra nós. Mas nós queremos, Deus, nessa noite, sermos alcançados, não somente com a Tua misericórdia e bondade, mas com o Teu poder. Para que o Senhor venha de encontro, Deus, às nossas necessidades, fraquezas, às nossas limitações, às nossas dúvidas, questionamentos, aos nossos sofrimentos, enfermidades. Como o início e o fim de tudo, Pai. O Senhor não precisa provar absolutamente nada para nós, porque sabemos quem o Senhor é, e como o Senhor se comporta diante da Tua palavra, aquilo que o Senhor libera para nós. Mas nos permita, Deus, viver algo diferente. Nos permita, Deus, viver algo novo em nossas vidas. E nessa noite nós te pedimos para que o Senhor venha tocar, Deus, em cada um de nós. Não é por força, nem violência, nem gritaria. É o Teu Espírito passeando entre nós. Passeia, Deus. Passeia, Senhor, nessa noite. Por meio dessas cadeiras, desses corações, dessas vidas, que eu não posso fazer e que talvez eu não tenha feito por essas vidas, o Senhor esta noite pode, Deus, manifestar o Teu poder e fazer, Deus, com que a Tua igreja saia diferente, Pai, para as suas casas e vivam, Deus, algo diferente, grande e novo, Pai, em suas caminhadas, Pai, porque assim o Senhor diz na Sua palavra: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso é promessa revelada por Ti na Tua palavra, Pai, e nós queremos, Deus, estar alinhados à Tua vontade para viver nesta dimensão o que o Senhor, Pai, revela por meio da Sua palavra, Pai. Nessa manhã, nessa noite, Pai, toca, Deus, em nossos corações, queima o mal alojado, Deus, dentro de nós, para que tudo, Pai, seja novo e o Teu nome, Deus, seja exaltado e glorificado, Pai. Assim nós oramos e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.